O Brasileirão Série A está na reta final e o líder Cruzeiro está cada vez mais perto do título. Vamos ver os gols dos jogos de domingo. Ricardo Goulart fez o gol do líder do campeonato. Placar final, Santos 0, Cruzeiro 1. Em Salvador, na Arena Fonte Nova, Bahia e Corinthians, Malcom fez 1-0 para o Timão. Chiesa empatou para o Bahia. Renato Augusto definiu o jogo. Placar final, Bahia 1, Corinthians 2. No Maracanã, Flamengo e Coritiba, Lucas Mugni fez Flamengo 1-0. No segundo tempo, Everton ampliou 2-0. Joel reduziu para o Coritiba. Nixon fez Flamengo 3-1. Joel de cabeça fez o segundo dele e definiu o jogo. Resultado final, Flamengo 3, Coritiba 2. Em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, Internacional e Goiás. No segundo tempo, Paulão fez o gol do jogo. Placar final, Internacional 1, Goiás 0. Em Curitiba, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Sport. No segundo tempo, Diogo Souza fez o gol do jogo. Placar final, Atlético Paranaense 0, Sport 1. No Morumbi, Clássico Paulista. O São Paulo saiu na frente contra o Palmeiras. Hudson cruzou e Luiz Fabiano abriu o placar 1-0 para o Tricolor. No segundo tempo, Michel Bastos cobrou um escanteio, Edson Silva desviou e Rafael Tolói definiu o jogo. Placar final, São Paulo 2, Palmeiras 0. No estádio Independência, Atlético Mineiro e Figueirense empataram. No finalzinho do primeiro tempo, Jefferson acertou um belo chute no ângulo de Vitor, 1-0 para os visitantes. Logo depois do intervalo, Dodô acertou um belo chute de primeira e igualou o placar. Resultado final, Atlético Mineiro 1, Figueirense também 1. Em Chapecó, na Arena Condá, o Vitória venceu o Chapecoense por 1-0. Dinei tabelou com Cáceres e fez o gol do jogo. Placar final, Chapecoense 0, Vitória 1. Oi, Boccaccio, boa tarde. O Boccaccio, o Cruzeiro está perto do título, né? Ele já pode ser campeão no próximo fim de semana? No próximo fim de semana, sim. Boa tarde mais uma vez. Os cálculos preveem que o Cruzeiro tem 96% de possibilidade de ser o campeão. Por quê? O São Paulo já jogou a partida do próximo meio de semana contra o Internacional, empatou, tem 66. O Cruzeiro tem 70. Se ele somar 2 vitórias a mais, ou seja, mais 6 pontos, ele abre 10 pontos de vantagem para o São Paulo. O São Paulo tem só mais 3 jogos, soma no máximo mais 9. Então, o Cruzeiro, na verdade, em 4 jogos, se ele vencer 2, não depende de mais ninguém, já será o bicampeão brasileiro consecutivo. Agora, o Cruzeiro tem uma meta também. O São Paulo é o recordista de pontos no Campeonato Brasileiro, desde que o campeonato tem 20 equipes. Em 2006, ele fez 78 pontos. O Cruzeiro hoje tem a possibilidade de bater essa marca. Até hoje ninguém conseguiu. O Fluminense já teve a chance, deixou para lá os últimos jogos, acabou não atingindo o recorde do São Paulo. Quem sabe o Cruzeiro tem essa meta também. Ele que está envolvido também na final da Copa do Brasil. Vamos ver agora, Boccaccio, o que continua indefinido é o G4, né? Ou o G5, né? Em tese G4, porque o Atlético Mineiro ganhando a Copa do Brasil, ficariam os 4 primeiros e hoje o Atlético Mineiro é o 6º colocado, então G4 mesmo. Cruzeiro, São Paulo, Internacional e Grêmio. Mas o Corinthians tem um jogo a menos que o Internacional, então a chance de classificação do Corinthians no G4 é maior que do Inter. Mas então a briga é por aí. O Fluminense já com 18% apenas de possibilidades, ficou mais para trás, está em 7º lugar. Para mim, a briga do título é Cruzeiro e São Paulo só. G4, Internacional, Grêmio, Corinthians e Atlético, mas o Atlético correndo por fora pela Copa do Brasil. O Boccaccio, a situação do Botafogo, hein? Já selou aí o rebaixamento. Eu diria que 2 times já caíram, o Bahia e Criciúma. Muito dificilmente vão conseguir escapar. E aí a briga fica entre Botafogo, Chapecoense, Coritiba e Vitória. O Vitória está conseguindo um feito inédito. Todo campeão, lanterna de turno, caiu no final do campeonato. E o Vitória, que foi o lanterna do turno, está em 15º lugar pela vitória de ontem sobre a Chapecoense. Está conseguindo escapar, está quebrando um tabu o Vitória, mas faltam 4 rodadas. Botafogo, Chapecoense, Coritiba e Vitória, eu diria que são as 4 equipes que lutam contra ficarem nessas 2 vagas que restam, porque eu acho que Bahia e Criciúma, infelizmente, já caíram. Boccaccio, vamos falar agora de Série C. Você acha que o Paysandu está com a mão na taça? Olha, essa história é perigosa da gente falar, né? Porque o Macaé, na semana passada, na fase anterior, a gente está vendo os gols aí do João Carlos para o Macaé e do Iago Pikachu para o Paysandu. O Macaé empatou de 0-0 em casa
e foi decidir lá em Fortaleza, 63 mil pessoas no estádio, contra o Fortaleza, aparecendo como favorito por ter feito melhor campanha na primeira fase. O Macaé conseguiu um empate de 1-1 e se classificou para a final. Agora, na verdade, ele empatou em casa sofrendo um gol, aí fica mais difícil realmente. O Macaé precisa vencer, porque o 0-0 dá o título para o Paysandu. Então o Macaé precisa vencer ou empatar a partir de 2-2. Se for 1-1, vamos à decisão pelos pênaltis, né? Então, em tese, o Paysandu tem a vantagem por jogar em casa, mas não se deve esquecer da força que o Macaé tem por ter chegado, inclusive, à final da Série C. O Bocage, lembrando que a TV Brasil transmite a finalíssima aí da Série C. Finalíssima, né? No próximo sábado, a partir das 4h30, horário de Brasília, o jogo começando às 5 horas. E no meio de semana teremos a primeira partida da final do Brasileirão Feminino, né? Às 4 horas da tarde, dia 19, quarta-feira. Isso aí, obrigada, Bocage. Obrigado a você. E o Tombense de Minas Gerais é o campeão da Série D. Depois de 2 empates em 0-0 com o Brasil de Pelotas, o título foi decidido nos pênaltis. Os mineiros levaram a melhor por 4-2. Foi a primeira conquista nacional do Tombense, que é do município de Tombos, na zona da Mata Mineira, pertinho da divisa com o estado do Rio.